Programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7 aqui em São Paulo. Este é o programa Umbanda Linda, que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia, e todos os programas podem ser... estão à disposição no YouTube, canal Alexandre Comino. Quantos programas tem lá, mãe? 105 programas Umbanda Linda. Isso quer dizer muito conteúdo sobre Umbanda, muito conteúdo sobre a vida, muito conteúdo sobre quase tudo que você pode imaginar aí, de espiritualidade, de relações humanas, de preconceito. David Dias. Saravá Umbanda, salve ouvintes da Rádio Vibe Mundial, e 105 motivos para você acessar e conhecer a religião de Umbanda por meio da nossa fala aqui todas as quintas-feiras, meio-dia, não é, Ale? Tem 105 lá, 106, 107, 108, 108 contas, é uma japamala já. Já temos uma japamala de programas Umbanda Linda feito. Que legal, 108. E hoje aqui com um convidado muito especial, diretamente do interior de São Paulo, que não é muito longe assim, diretamente de Indaiatuba, com a gente hoje aqui, William Merli, sacerdote de Umbanda do terreiro Casa São Francisco. Meu irmão, seja bem-vindo, prazer ter você aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, Lê, boa tarde, ouvintes, boa tarde, David. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Um amor muito grande aqui, estar compartilhando esse momento aqui, mais um programa e mais um motivo pra gente falar de Umbanda, falar de amor e falar de vida, né? Legal, Will. Will, que é formado em sacerdócio com o mestre Alexandre Comino. Isso aí. Legal, de que turma, você lembra, Will? Que turma você estava lá? Ainda era lá na Paracatu ainda. Nossa, turma 2. Turma 2, 3. Acho que por aí, né, Will? Que ano foi? 2006? 2006. Galileu ainda. Galileu? Então, turma 3. Acho que foi turma 3. Começamos a teologia lá na Vila Mariana, e aí depois foi quando você abriu lá na Paracatu. Foi uma das primeiras turmas lá do Paracatu. Teologia no Raio Dourado. Foi. O Raio Dourado foi o primeiro lugar que eu ministrei aula de teologia de Umbanda. Iniciei lá em 1999. Pô, 20 anos. Nossa, essa época eu tava no Colômbia ainda. Não tava no terreiro, não. Eu tava no Colômbia ainda. 20 anos de caminhada aí, 20 anos de caminhada. Legal. Ô Will, Casa São Francisco, onde que entra São Francisco na tua história, cara? Putz, tentar abreviar aí um pouco, né? Ah, sempre, né? 20 minutos, Minha família, por parte de mãe, é católica, né? Minha mãe, ela tem 5 irmãos, são 5 mulheres e um único homem. E meu tio, ele é padre, né? E eu sempre, desde pequeno, sempre tive envolvido na parte religiosa, tive vontade de ser padre, né? Seguir os caminhos do meu tio, né? Que tenho muito orgulho do caminho espiritual dele também. E sempre tive vontade. Por pouco eu não entrei no seminário, né? Por pouco. E aí, no momento da minha vida, né? Qual foi o pouco? Tem cara de padre, viu? Pouco é esse? Tem cara de padre? As entradas aqui, né? Não, por pouco, assim... Porque foi um momento assim que eu vivia muito na igreja, né? Eu fui coroinha, fui coordenador do grupo de jovens, né? E tava uma tendência, né, mais forte de eu entrar na parte religiosa mesmo, e seria uma consequência eu ser padre. E aí, naquele momento, eu era jovem, tinha 14 anos, 15 anos, eu tinha um relacionamento onde essa minha namorada na época, ela era umbandista. Né? E ela sempre falava assim pra mim, vamos lá no terreiro tomar um passe? Eu falei, não vou em terreiro não, que isso, tal. Até de tanto ela insistiu, eu fui, né? E aí eu cheguei nesse terreiro, a mão suava, aquela coisa assim, putz grilo, né? O que tá acontecendo, tal, aquela cortina fechada, e aí começou, né, os atabaques assim, aí abriu as cortinas,
Aí eu vi aquele altar, né, com as imagens católicas, aí já me tranquilizei um pouco. Eu já não sei mais o que é isso, David Dias. Eu já não sei mais. Esse tranquilizar com as imagens católicas, eu já não sei mais como lidar com isso, David Dias. Naquele momento, né? E aí era uma gira de Preto Velho. E isso fica marcado na minha memória até hoje, né? E chegou na minha vez, a minha senha, eu sentei na frente, né, de um senhor, né, careca, tal, de olho fechado. Aí o Cambone me falou para eu sentar ali, ele colocou o terço em volta da minha mão, ele falou daquele jeitinho: Zefio, fica calmo, leva os pensamentos em Deus enquanto o nego velho vai te benzer. E ele começou a me benzer com o galinho de arruda, com o terço na mão, e eu fui tomado por uma energia que até então eu não sentia, né? E ele falou coisas assim pra mim naquele momento que só eu sabia, né? Só eu sabia que estava acontecendo na minha vida, e aquilo ali foi um insight que eu precisava. Eu falei: eu nunca vi esse senhor na minha vida, e como é que ele sabe, né? Aquela coisa assim, né? Bem irracional, né? Como é que ele pode estar falando coisas assim da minha vida? E eu saí de lá completamente, né? E aí eu fui começar a pesquisar, a querer saber mais o que era a Umbanda, né? Tirar esse preconceito que tanto falavam que era coisa do mal, aquela coisa assim, né? Que vem, né? Essa ideia. E ali eu fui estudando, fui vendo, tal, enfim. E aí aquele Preto Velho falou pra mim que eu tinha, né, um caminhar na espiritualidade que naquele momento eu não ia entender, mas que mais pra frente eu iria entender. Enfim, aí isso foi já no interior de São Paulo, né? Esse terreiro que eu fui era em Itu, né? Eu morava em Indaiatuba, só que eu fui nesse terreiro em Itu. Aí eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo, e próximo aqui da casa da minha avó tinha um terreiro onde eu comecei a participar. E aí eu ia tomar passe e tal, até que a sacerdotisa da casa pediu, né, se eu gostaria de estar entrando dentro da corrente. E eu aceitei, né, escondido da minha família e tal, né? Eu morava com a minha avó. E comecei a me desenvolver nesse terreiro. Até que um dia, perto desse terreiro, tinha uma loja de artigos religiosos, onde eu sempre comprava minhas velas. E aí lá estava um jornal de Umbanda Sagrada. Né? Pronto. Que ano a gente está aí? Nossa, aí o que? 2000, por aí, um pouquinho mais. Né? E aí eu peguei esse jornal, né, que era gratuito, né, na época, né? Sempre foi, né? Por 18 anos, né? A gente rodou o jornal, né, de Umbanda Sagrada totalmente gratuito, com uma tiragem de 10 mil, 20 mil exemplares. Foi uma coisa incrível, enquanto o papel era importante. E aí ali, né, vi aquela gama de informações, vi os cursos que ali tinha, e ali eu me interessei, né? Tinha lá o curso de Teologia de Umbanda, né, ministrado pelo Alê. E eu falei: vou fazer, né? Porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler e tal. Só que aí eu peguei um porém, que o dia do curso de teologia era o mesmo curso da gira no terreiro, né? E aí eu fui conversar com a sacerdotisa na época, ela falou: filho, você não precisa estudar não, seus guias já estão atendendo, já estão, né? Seus guias já estudaram? Né? Sabem tudo e tal. Eu falei: mãe, sim, mas sei lá, eu preciso, né? Sei lá, tem alguma coisa. Né, ela aceitou, né, eu pedi licença do terreiro e fui estudar com a Lê. E a partir dali eu não parei mais, né? E ali, quando eu saí do terreiro, 2 médiuns vieram comigo também, né, amigos meus na época, vieram estudar comigo. E aí, como a gente já não estava mais nesse terreiro, a gente continuou estudando, né, fazendo teologia. E aí nós começamos a se encontrar, porque a gente estava sem terreiro, né? A gente começou a se encontrar na casa de um médium, e ele, né, fazia uma oração, vinha um guia, tal, aí vinha a tia, ficou sabendo, tal, enfim. Aquele encontro virou um terreiro, né, daquela turminha que saiu desse terreiro. E aí começamos a trabalhar, começou, né, era na garagem, né, de uma amiga nossa, e aí começou a crescer, até que, né, o carro já ficava na rua, e aí a gente começou a atender. E aí naquele momento eu já tinha acabado teologia, já estava fazendo magia do fogo. E aí numa gira de caboclo, né, tava ali atendendo tal, né, com o seu cobro coral, que é o caboclo que me ampara. Ele chegou pro caboclo chefe, né, que comandava, que era a dona da casa ali, e falou: a partir de hoje meu filho não vem mais aqui nesse espaço, porque ele tem uma missão de abrir uma casa.
E eu ali no transe... Você não ia me avisar? Cara, eu falei, não, como assim? Né? Como assim? Eu acho que, né, aquela dúvida, né? Como assim eu abrir uma casa, tá à frente? Não, que isso? Não. Né? Não acho que eu perdi aqui a conexão, né? Uma coisa... E aí, né, o caboclo veio, o caboclo ali da casa, me lembro era o seu Arranca-Toco, né? Veio me agradecer e tal, né? O seu Cobra Coral desincorporou, veio me agradecer, as pessoas... Né? Você trabalhava com Arranca-Toco. Né? E aí veio me agradecer, o pessoal ali, os médios vieram, né, me parabenizar e tal. Eu falei, não, que isso, gente. Não. E aí eu fui pra casa assim, em estado de pânico. E aí eu fiz minha oração antes de dormir, e aí eu ouvi a voz do caboclo, calma, filho. Calma que confia na gente, continue estudando. E aí eu tava terminando, falei, tudo bem, né? Sempre confiei, sempre acreditei. E aí eu tava acabando magia, e aí logo depois você abriu uma turma de sacerdócio, né? Onde pra mim, eu iniciei, e pra mim foi um divisor de águas, né? Porque a gente sabe que o sacerdócio não ensina ninguém a ser sacerdote, né? Vem um chamado do alto, mas só que dá forças e ferramentas para você realmente cuidar, né, de uma comunidade, cuidar do seu espaço. E aí aquilo foi indo naturalmente. Aí eu saí, né, desse terreiro, né, como o caboclo tinha falado. Aí algumas pessoas, alguns médiuns daquela casa vieram me procurar, falaram, Will, quando você abrir e tal, né, me avisa que eu vou junto com você e tal. Eu falei, não, gente. Não. E do nada uma amiga minha, eu fui tomar um lanche com ela, e aí a gente tava assim numa lanchonete ali aqui no Tucuruvi. E em cima dessa lanchonete tinha um salão, né, na sobreloja, né, pertinho aqui do shopping Tucuruvi agora. E ela conhecia o dono. E por aquelas coisas do destino, a gente estava saindo da pastelaria, o dono desse salão apareceu na pastelaria. Aí ela já me chamou, tal, conversou, tal, e a gente, não, vem aí amanhã, a gente conversa, tal. Conversei, expliquei para ele, ele não sabia o que era Umbanda, né? Falei para ele o que era Umbanda. E aí ele falou, vou conversar com meu pai também, que é dono aqui do espaço. E aí a gente falei, né? Meu pai miou, não deu certo. 2 dias depois ele ligou para mim e falou, William, tudo bem, a gente aceita, né? Aqui pode trazer os documentos, a gente vai alugar para você sim, porque, né, eu senti uma energia muito boa em você, um amor muito grande, uma responsabilidade no que você estava falando, a gente vai aceitar para você, mesmo eu sem conhecer a sua religião, mas respeitando, né, pelo que você é. Porque foi aquilo que o Ale sempre fala, né, a gente não adianta nada a gente ser um bandista, mas a gente não ser uma pessoa bacana, né, ser uma pessoa de bem, não adianta nada. E aí aquilo também foi, né, um divisor de águas para mim. E ali comecei, né, o terreiro, montei o terreiro aqui no Tucuruvi, né, pertinho do shopping hoje. Os médiuns que estavam lá vieram comigo, tal. E aí já era a Casa São Francisco? Não. Naquele momento não era São Francisco. Chamava NUFA. Núcleo de Umbanda Filhos de Aruanda. Uhum. Fiquei durante 7 anos ali. Até que... Depois de 7 anos, né... Eu conheci a minha esposa, a Luana, e aí ela já estava morando no interior, né? Eu morava em São Paulo, só que eu ia para o interior todo fim de semana. E aí a gente, né, resolveu casar. E naquele momento eu ainda ajudava muito com as coisas do terreiro financeiramente, né? Os médiuns me ajudavam, tal, mas não davam, só que eu ajudava mais. E naquele momento de vida eu tive que escolher, ou eu mantia o terreiro ou eu casava, né? E bem naquele momento também ali o aluguel da região ficou muito caro, né? Devido à construção do shopping. E aí eu conversei com os guias, né? Pedi uma orientação para os guias e tal. E aí os guias falaram, não, filho, tá tudo certo, calma, né? Agora é o seu momento, a sua vida pessoal. E aí conversei com os médiuns, né? E vários médiuns, né, foram para outros terreiros e tal. E aí eu fechei o terreiro, guardei tudo e me mudei para Indaiatuba. Vim para Indaiatuba, casei com a minha esposa e deixei guardado, né, o terreiro lá, que era na minha lavanderia, tudo lá certinho, tampado. E só ia lá para rezar, cuidar de mim. E até que um amigo meu ficou sabendo, né, que eu estava em Indaiatuba e tal, e ele veio pedir ajuda, né, espiritual para mim. Eu falei, tô com o terreiro fechado, né, acabei de casar, não tô atendendo e tal. Aí, eu falei, mas ele pediu tal, aí eu falei, não, tá, vem em casa. Aí ele veio, a gente bateu um papo, né, ele tava precisando de ajuda, e aí, falei, vem aí semana que vem, né, eu vou pedir orientação dos guias, vem aí semana que vem.
E aí semana que vem ele veio, tirei, desmontei todo o altar, né? Aquela coisa. Aí semana que vem ele veio, na outra semana ele veio, aí veio o caboclo, cuidou dele, veio o Exu, cuidou dele. E aí pediu um tratamento espiritual para ele estar passando ali durante 7 semanas, naquele mesmo dia, para estar cuidando dele. Na outra semana veio a esposa junto, na outra semana veio a tia, na outra semana tal, e daqui a pouco passou um mês, a minha lavanderia tinha 15 pessoas. E ali, né, não tava só cuidando ali, aquela coisa meio familiar. E aí até que seu tranca-ruas, né, que é o guardião que me ampara, falou assim, tá na hora de voltar de novo. Bem, beleza. Aí de novo. Aí eu tava indo no shopping, né, com a minha esposa, né, aquela coisa assim, né, sem loucura de ficar procurando espaço, sabe, tudo sempre aconteceu muito naturalmente. Eu indo no shopping com a minha esposa, tava numa avenida e reduzi a marcha do carro para passar numa lombada, olhei do lado assim, aluga-se, de novo, sobrelógio. Will, parei, é aqui, seu lugar. Entrei em contato com o cara, a mesma história de São Paulo. Legal. Tipo, a mesma ideia, um senhor tal, conversei com ele, beleza, sem problema. Consegui alugar, aí, né, começamos a montar, aí sim veio a Casa São Francisco, né? Qual foi o estalo, assim, pô, homenagem à minha história? Então, aí, naquele momento, na hora que eu tava ali, né, eu coloquei todo o altar, aí eu tava firmando energeticamente a energia, né, do terreiro, que aí eu, por orientação do caboclo, ele, né, pediu pra eu estar fazendo lá, né, a força do Otá, tal, aquela coisa assim. Ele pediu pra eu ficar um tempo ali em meditação, ali no terreiro, sozinho, só eu. E ali eu entrei em estado, né, de meditação profunda. E aí veio toda uma história de vida, que aí eu percebi que aí já entra a história do meu pai, que meu pai é devoto de São Francisco de Assis, né? A linha, né? Eu tenho meu pai, né? A linha italiana, tal. E aí eu via muito a imagem de São Francisco. São Francisco, assim, vamos dizer assim, né? Apareceu na minha frente e tocou na minha coroa naquele momento. Até, né? Que não dá para explicar, né? Em palavras assim. Mano. E ali naquele momento, pronto, vai chamar a Casa São Francisco de Assis. Que forte, né, mano? Sabe, uma relação... cara, né, muito... A gente que vê o nome não sabe, né? Não sabe. Não e sabe aí até então, eu isso, que já tinha estudado tanto com a Lê, tal, aquela coisa, sempre estudei. Eu nunca tinha, até naquele momento, me conectado e entendido o que São Francisco tinha de ligação com a Umbanda. Né, que muita gente não conhece. E a partir daquele momento, aí, beleza, abriu o terreiro, começou, né, as pessoas vindo, tal, comecei a dar o curso de desenvolvimento, aquela coisa. De novo, foi crescendo, fomos para outro lugar. E graças a Deus, hoje, né, estamos num espaço muito bom, atendendo... Localizado aonde, né, mesmo? Localizado ali em Indaiatuba, na rua Basílio Martins, 83, né? Ali, praticamente, ali é o centro da cidade, ali, né? Né, num espaço bom, amplo, né, pra gente atender. Estamos, né, acabei de fechar a terceira turma de desenvolvimento mediúnico, vamos estar abrindo agora em março uma turma de teologia, e estamos no projeto, né, de estar ainda, até no meio do ano, tá abrindo a primeira turma de sacerdócio. Que bom, ainda ótimo. Né, tá levando isso, né? Que legal. Né, a ajuda de vocês aí, o amparo aí aqui, né? Então, e aí naquele momento, eu comecei a estudar a respeito de São Francisco de Assis, né, com a Umbanda. E aí eu vi algumas coisas que ainda tem muito poucas coisas que a Umbanda, né, vamos dizer assim, mais antiga, que alguns mais terreiros mais do sul tinha, até alguma coisa assim um pouco, trazem uma linha que é chamada linha de Semiromba, que é uma das linhas, uma das vibrações daquela época que tinha a linha que era comandada por São Francisco de Assis, que é onde os médios incorporavam, né, espíritos de padres, freiras, mestres espirituais que eram exímios, tiravam energias negativas, obsessões, assim, aquela coisa assim, bem, né, cortavam energias negativas mesmo, faziam as obsessões e traziam muita cura, trabalhavam muito com a cura. Que legal, Will. Só que aí minhas pesquisas, aquela coisa, pesquisa de internet, porque não tinha literatura, não tem literatura disso, né? Até semana passada, né, eu assisti aqui o programa, quem estava aqui, né, foi, né, o Davi, né, o Veronese, onde a gente também é um grande irmãozão meu, que também eu acho que
Aqui em São Paulo, pelo que eu conheço, os únicos que trabalham com essa energia de Semiromba de São Francisco de Assis somos nós, né, da Casa São Francisco de Assis, e ele, né, que ele também faz um trabalho muito forte com a linha de Semiromba, que está resgatando isso também, que a gente também vamos tentar iniciar um projeto aí para resgatar essa energia, essa mística católica. Will, desculpa te interromper. Agora, você falando de cursos, sabe? Você, inclusive, falando desse novo curso de Semiromba e toda essa ideia, e abrindo agora teologia e dando desenvolvimento e já projetando, estruturando um curso de sacerdócio. Como é que é isso? Como é que são os cursos no seu terreiro, na Umbanda, embora a gente tá do lado de Indaiatuba, como que é o aspecto do estudo dentro da Umbanda lá em Indaiatuba? 3 minutos. Tá. Olha, lá eu busco muito a parte, né, teórica, né, a base. O desenvolvimento mediúnico é muito intuitivo, porque eu falo muito pro pessoal, não é um curso simplesmente, é uma vivência, é uma transformação. Desenvolver a mediunidade não é só incorporar guia, e sim incorporar seus valores, né? Incorporar o modo de ver a vida, colocar isso como eu viver a Umbanda, né? Como o Ale sempre fala, eu sou Umbanda. Então é isso que eu coloco para os médiums lá, né? Através de vivências, através de estar vendo e sentindo, vendo o seu lado positivo, o seu lado bom e reconhecendo o seu lado sombra. Então não é só simplesmente incorporar guia. E há uma adesão, né? Assim, há uma cultura de estudo lá na Umbanda? Sim, tá, graças a Deus, né, graças ao Oxalá, tá começando isso. No início eu tive muita resistência, né, porque tinha aquela ideia ainda de, não, você aprende tudo com guia, tal, mas a gente está mostrando de pouco em pouco que o estudo é importante. O guia ensina, sim. A vivência do terreiro, o pé no chão, é importantíssima, não tem isso. Não tem como negar isso. Mas tem que ter uma base, sim, você saber o que está fazendo. É isso que a gente está trazendo. Essa união dos dois pontos. O estudo é sempre algo a mais, né? Sempre. É sempre algo a mais, não é algo que substitui nem que troca. Ninguém vive a Umbanda só de teoria, né? Só de teologia, né? Pelo contrário, na nossa busca teológica, teórica, filosófica, é uma busca de quem quer mais, né? Eu quero mais, né? Então, pisar todo mundo pisa no chão do terreiro, né? Como é que você entra no terreiro sem pisar no chão? Lógico. Né? Não tem como, então, tá todo mundo com o pé no chão do terreiro. Mas a nossa busca é uma busca... E é uma busca que transcende, inclusive, o formato teologia, porque a gente busca o saber em todo lugar onde ele estiver, por todas as outras fontes, por todos os outros conhecimentos, por todas as outras técnicas, por todos os outros segmentos. Eu estou estudando Theta Healing agora. Irmão, ajudou e está ajudando muito a ter outros e novos olhares que não se conflitam, né? Entender que o fato de você estudar outras filosofias, outras matérias, não conflita, né? Você aprender que saber outra verdade não faz aquela verdade se tornar uma mentira, né? Eu posso olhar uma mesma realidade com olhares diferentes e sem desmerecer o olhar de cada um, né? Você pode olhar, né, por diversos ângulos diferentes, né? E isso é também uma questão da Umbanda, né? Então, esse é o programa Umbanda Linda. Muito, muito obrigado, Will. Obrigado. Desaterra lá. Tava tão quietinho, né, até agora. Só ouvindo. Fechou, Jean? Axé. Valeu, Will. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Will. Obrigado. Muito obrigado, David. Todos os programas estão no YouTube, canal Alexandre Comino. Muito, muito, muito obrigado a todos. A Umbanda é um grande canal de universalidade, é um grande canal de espiritualidade, é um grande canal de espiritualidades, de variedades e de mente aberta, né? Umbanda não tem dogma, Umbanda não tem tabu. Umbanda é uma religião aberta para quem tem mente aberta. Mas quem tem mente fechada também está por aí, né? Então, é isso. Axé. Axé. Programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida,
com o sacerdote Alexandre Comino.